Neste capítulo, iremos animar o nosso cenário de uma forma que ele se auto-regenere, formando um loop. A ideia de animar o cenário é fazer com que a nave não precise se deslocar no eixo X, e o que vai se deslocar vai ser o cenário por trás da nave, dando a sensação que a nave está voando. A vantagem desse tipo de animação é que eu posso ter o tempo que eu quiser para controlar as câmeras e fazer diversos planos, ângulos, enquadramentos e movimentos com as câmeras, sem me preocupar em fazer com que a câmera tenha que se deslocar junto com a nave. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui em cima no nosso menu, mudar para a interface de animação. Essa interface do Blender, nós temos uma diferente configuração. Aqui deste lado eu tenho a minha viewport, que agora está no modo sólido, e eu vou voltar para o modo viewport shading. Aqui embaixo nós temos a nossa timeline, e aqui eu tenho um outro preview, que no meu caso eu vou alterar essa janela aqui. No cantinho aqui em cima eu tenho esse botãozinho chamado Editor Type, que eu vou clicar e trocar para Dope Sheet. O Dope Sheet é muito parecido com a timeline, com a diferença de que no Dope Sheet eu consigo ver todos os objetos animados ao mesmo tempo. Outra coisa que eu vou fazer será dividir esta janela do Dope Sheet em dois para colocar aqui também os meus gráficos. Como eu faço isso? O botão do mouse aqui na divisão entre as duas janelas, e no momento que ele se transforma numa seta dupla, clico com o botão direito do mouse e vou pedir horizontal split. Dessa forma, ó, ele cria uma linha, e quando eu clico, ele transforma essa janela em duas janelas separadas. Esta aqui de baixo, vou novamente no meu botãozinho aqui, Editor Type, e nesse caso vou pedir para que ele se transforme no Graph Editor. Agora que temos a nossa interface numa configuração mais adequada para trabalhar, vamos animar este plano. Primeira coisa que eu vou fazer será aumentar a quantidade de frames que eu tenho na minha timeline. Por default, o Blender vem com 250 frames. Se você olhar aqui embaixo da timeline, no canto direito, a gente tem aqui Start no 1, e nesse caso eu vou botar em 0, e End 250, o que nesse caso eu vou colocar para 800 frames. Por que que eu utilizei 800 frames? Porque o nosso plano, lembre-se que nós construímos esse plano com 400 metros de largura em X e Y. Para que meu plano se desloque 2 metros por frame, eu vou fazer com que na posição inicial da animação, ou seja, no frame 0, ele esteja localizado em 800 metros em X. Então, agora o nosso plano está deslocado para o lado esquerdo. Reparem que aqui nós temos um problema. Quando afastamos a visão da viewport, o nosso objeto começa a desaparecer. Como solucionar isso? Aqui no menu lateral de transformação, a gente tem a terceira abinha, que é View. Clico nessa abinha e a primeira opção aqui trata da visão que nós temos na nossa viewport. A nossa visão inicia em 0,01 metros, ou seja, a 1 milímetro da distância da visão, e acaba em 1000 metros. Eu vou aumentar esse valor para 10.000 metros.
E dessa forma eu tenho uma visão com um alcance muito maior. Feito isso, voltamos aqui para o nosso objeto. Ele se encontra em 800 metros em X, deslocado 800 metros em X, e eu vou colocar um keyframe nessa posição. Coloco o meu mouse sobre o valor 800, apertando o botão direito, eu vou inserir um single keyframe, porque eu vou animar somente no eixo X, então eu não preciso que ele coloque keyframe nem no valor de Y, nem no valor de Z. Quando eu faço isso, o nosso valor fica amarelo e aqui na nossa timeline, como no Dope Sheet, aparece o keyframe. Agora, desloco a minha timeline para o frame 800 e este valor que agora está em verde, indicando que esse objeto está animado, mas que eu não tenho um keyframe nessa posição, esse objeto agora eu vou pedir para que ele vá para a localização menos 800. Então, agora, se formos olhar, ele se deslocou menos 800 metros em X. E, novamente, eu coloco o meu mouse em cima do valor, botão direito e Insert Single Keyframe. Se mexermos agora na nossa timeline, veremos que o nosso plano está se deslocando. Como ele está se deslocando do valor menos 800 até 800 positivo, isso somam 1.600 metros. 1.600 metros percorridos em 800 frames indica que ele está se deslocando 2 metros por frame. Outra coisa necessária a se ajustar é a variação de velocidade que o Blender coloca automaticamente nos objetos. Quando nós animamos um objeto qualquer no Blender, automaticamente ele coloca aceleração e desaceleração neste movimento. Então o nosso objeto começa a se deslocar de forma lenta, vai ganhando velocidade e conforme ele vai se aproximando do fim, ele vai perdendo velocidade. Isso o Blender coloca automaticamente. Mas eu não quero essa variação de velocidade, eu quero que essa velocidade seja constante, da mesma forma que ele saia a mesma velocidade ele chegue no final. Para tirar esta variação, nós vamos aqui na nossa janela dos gráficos. Vamos ampliar um pouco nossa janela. Coloco o meu mouse sobre essa área e aperto a tecla Home no meu teclado para ele mostrar o gráfico. Esse gráfico está na linha vermelha justamente porque o nosso deslocamento é no eixo X. E estas duas curvas, a inicial e a final, indicam o aumento da velocidade e aqui no final a desaceleração do objeto. Para tirar esta variação de velocidade, eu preciso fazer com que esse gráfico esteja numa linha reta. Podemos vir aqui embaixo, Key, Interpolation Mode e pedimos por aqui. Agora, o nosso objeto tem um deslocamento de velocidade constante, não vai haver aceleração e nem desaceleração nesse movimento. Agora, faremos com que esse objeto do plano seja duplicado e se transforme num movimento em loop que se autorregenera o tempo inteiro. Primeiramente, vamos organizar aqui a nossa coleção. Eu vou criar uma nova coleção nesse botãozinho ali do canto direito.
Essa nova coleção eu vou colocar o nome de chão e o meu objeto chão vou mover para dentro da minha coleção. Agora, esse objeto eu vou duplicar mais 3 vezes. Então aperto Shift D. Se eu mover o meu mouse, vejam que eu tenho outro objeto igual. Vou apertar o botão direito do mouse para que ele volte para a posição inicial. E aqui na minha coleção eu tenho já uma cópia dele chamada chão 001. Faço o mesmo procedimento novamente. Shift D, outro objeto. Aqui agora eu tenho chão 002 e mais uma vez Shift D, outro objeto. Na minha coleção agora eu tenho chão 003. Agora vamos organizar esses objetos para que eles se desloquem e funcionem de maneira coordenada. Primeiro passo: vou selecionar o objeto chão 001 e aqui no meu Double Sheet, lá em cima, vou abrir espaço, tirar um pouco o zoom, seleciono essa minha linha do chão 001, seleciono frame inicial e frame final, aperto G e começo a deslocar esses keyframes para a esquerda, até que o frame inicial chegue em menos 200. Certifique-se de que você está realmente exatamente no frame menos 200. Reparem que esse primeiro plano se deslocou e agora nós temos o dobro. Um plano em seguida do outro. Vou fazer a mesma coisa com o chão 002. Seleciono esse objeto, pego o keyframe inicial e o keyframe final e agora vou deslocar esta barrinha apertando G até menos 400. Reparem que o nosso objeto vai se deslocar até ele encaixar aqui na sequência do outro. Observemos com o zoom para ver se realmente está em menos 400. E por fim, vamos pegar o objeto chão 003, selecionamos os dois frames, aperto a tecla G e vou deslocar até que ele encaixe lá com o final do primeiro frame, que será em menos 600. Se eu der um zoom, certifique-se de que ele está exatamente em menos 600. Dessa forma, nós temos uma grande tira, que são os nossos objetos se deslocando. Para finalizar, o que nós temos que fazer? Conforme esses objetos vão andando e o primeiro chega no final, eles vão se sobrepondo. O que eu preciso fazer é me certificar de que eles voltarão para o início, que isso seja um ciclo infinito. Então, para isso, nós vamos novamente nos gráficos e utilizar o modo de extrapolação em ciclos. Pego o meu primeiro objeto que está aqui na ponta e aqui nos nossos gráficos nós vemos o gráfico do deslocamento em X. Clico aqui num dos keyframes e aqui nesta aba lateral a gente tem a opção do meio que se chama Modifiers. Clico nessa opção e vou adicionar um modificador de cíclico. Cycles, né? Então agora meu gráfico está se repetindo esse movimento infinitamente. Farei o mesmo com os outros 3 objetos. Então seleciono o segundo objeto,
clico em um dos keyframes da minha linha do gráfico e adiciono um modificador de ciclos. De novo agora com o terceiro objeto, seleciono o keyframe, vou em modificadores, ciclos e por fim o primeiro objeto. Agora, se nós movermos a nossa timeline, veremos que o nosso chão estará o tempo inteiro se auto-regenerando. Olhando do ponto de vista ali perto da navezinha, por exemplo, se nós olharmos aqui, colocarmos uma câmera, teremos este efeito. A nave estará voando com o cenário se deslocando. Na verdade, a nave fica parada, mas o cenário em movimento dá a sensação desse movimento constante. Temos aqui esse pequeno problema no deslocamento, porque não se encaixa perfeitamente e às vezes abre um pequeno buraco. Para resolver essa questão, o que nós faremos? Vou criar um novo plano, Shift A, peço um plano que foi criado aqui no meio do meu mundo, né, do universo 3D, e vou colocar neste plano a dimensão do tamanho total desta área aqui. Então ela vai ter em Y 400 metros e em X 1.600, seria o 400 multiplicado por 4. Então aqui eu vou colocar 1.600. Esse plano agora tem o mesmo tamanho dos nossos 4 cenários juntos. Vou aplicar nesse plano o mesmo material que eu tenho do chão. Primeiramente, eu vou selecionar o meu objeto original do chão, seguro o Shift, seleciono o meu plano, Ctrl L, Link Materials. Então agora o meu plano novo tem o mesmo material que os outros do chão. Como vocês podem ver, quando movemos o mouse, ele tem esse problema que cria aqui, porque esses dois planos estão exatamente na posição 0 em relação ao eixo Z. Então esses planos estão se sobrepondo, criando um pequeno problema. Para resolver isso, eu vou pegar o nosso plano grande, que foi criado agora, e vou deslocá-lo em Z um pouco para baixo. Então, crio um pequeno deslocamento de 10 milímetros para baixo, 12. E agora, se formos ver, já não temos aquele problema dos dois estarem se chocando. E, ao olharmos a nossa animação, não teremos mais o problema dos buracos aparecendo. Para finalizarmos essa etapa, eu vou alterar a velocidade do deslocamento do cenário, porque me parece que esse movimento do cenário está um pouco lento, como se a nave se deslocasse de forma muito lenta. Eu gostaria que ela tivesse uma sensação de mais velocidade. Para fazer isso, é simples. Pegamos aqui no nosso Dope Sheet, levo a minha timeline até o frame 800, seleciono com a tecla A todos os keyframes e aperto a tecla S para escalonar até que todos eles estejam dentro desta faixa que vai do 0 a 800. Certificando que está aqui o correto. Agora, se eu der o play novamente, a velocidade do cenário já está bem mais rápida, de modo que eu acho mais interessante para o deslocamento de uma nave.